Olá, meu nome é Ana Carolina Morozovski, eu sou juíza da Terceira Vara Federal de Curitiba e da Central de Saúde da Justiça Federal do Paraná. Também sou vice-coordenadora do Comitê Executivo da Saúde do CNJ no estado do Paraná. E estamos gravando alguns vídeos para que os médicos possam entender melhor o que os juízes precisam para decidir os processos de saúde e também para que os juízes entendam melhor as questões técnicas afetas à medicina. Então eu estou aqui hoje com o Dr. Marcelo Stegani, gostaria por favor que o doutor se apresentasse. Olá, então meu nome é Marcelo Stegani, eu sou médico cirurgião pediátrico e atualmente sou coordenador do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Doutora Ana Carolina, quais são os benefícios de realizar uma nota técnica, sendo que já existem peritos que podem eventualmente fazer essas análises dos casos para os juízes? Isso, nos processos de saúde a gente poderia se valer tanto das notas técnicas como de perícias, né, de acordo com o Código de Processo Civil. Porém, em algumas localidades do país é muito difícil encontrar peritos que possam fazer uma análise detalhada de um determinado processo que pede uma tecnologia em saúde. E tem um outro lado também, que a perícia acaba custando um pouco mais caro para o judiciário, né, na medida em que as notas técnicas são dadas por núcleos de apoio técnico que, via de regra, não são remunerados. E também, na minha opinião, o corpo de médicos ou de farmacêuticos que compõem os núcleos de apoio técnico acabam sendo um pouco mais especializados em medicina baseada em evidência, eles acabam sabendo ler um pouquinho melhor a literatura médica para dizer qual é o tratamento mais adequado ou se aquele tratamento é eficiente para a pessoa que está pedindo o processo na justiça. E em linhas gerais, de que forma que a pessoa que emite essa nota técnica, ela pode fazer esse relatório de forma que fique claro para o juiz exatamente o que ele precisa na análise daquele caso concreto que está sendo avaliado? Bom, em termos formais, o que a gente precisa é de uma linguagem simples. Existem alguns manuais de linguagem simples para que as pessoas mais leigas consigam entender essa questão de medicina baseada em evidência, desfecho, desfecho substituto, todas essas questões que se relacionam com a avaliação de tecnologia em saúde, mas eu não sei se o senhor estiver perguntando em relação a requisitos que a gente precisa analisar para saber se a gente pode deferir ou não uma determinada tecnologia em saúde. Existem algumas balizas que os tribunais superiores nos dão. Então, o que a gente precisa ver, especificamente na área da medicina, né? Se aquele tratamento primeiro está registrado na Anvisa, se aquela tecnologia está registrada na Anvisa, se aquela tecnologia já foi avaliada pelo órgão responsável por avaliação de tecnologias em saúde dentro do Sistema Único de Saúde, que é a Conitec, se aquela tecnologia que está sendo pedida, ela é eficaz e quão eficaz ela se a parte já esgotou todos os outros tratamentos do arsenal terapêutico e precisa então partir para algo que está fora do SUS ou que seja muito mais caro, né? E também um outro requisito que foi estabelecido pelos tribunais superiores e que a gente aqui de primeiro grau, os juízes de primeiro grau têm que seguir e tem que verificar se esse requisito está presente, é o fato de essa evidência científica que demonstra um ganho terapêutico, ela tem que ser de um alto nível. Isso foi uma decisão recente agora, da segunda metade do ano passado, e, portanto, o juiz, em termos de medicamento, só pode deferir um tratamento fora do Sistema Único de Saúde se a evidência científica que estiver trazendo os ganhos daquele medicamento sejam de alto nível. E considerando que nós discutimos há pouco essa questão de perícia versus nota técnica, às vezes eu escuto de alguns médicos que eles têm um pouco de receio de emitir a nota técnica, porque muitas vezes a informação não está completa no que vem dentro do próprio processo que chega para avaliação. Né? Então, alguns dizem que tem receio de ser chamado para eventualmente ter que depor relacionado a isso. Existe embasamento para ter esse tipo de preocupação, uma vez que a avaliação está sendo estritamente no que chegou para o médico avaliar e eventualmente as informações que um perito possa ter
o médico não teve por conta de ele já não constar no processo? Eu acho que, doutor Marcelo, nessa situação em que o médico ou o farmacêutico do núcleo de apoio técnico percebe que as informações não são suficientes, ele tem duas opções. Ele ou pode elaborar a nota técnica dizendo que as informações são insuficientes, mas com base naquelas informações que ele tem, ele entende que isso e aquilo, ou então ele pode devolver para o juiz aquele processo e pedir que aquelas informações sejam complementadas. Uma vez que o médico tenha dito que eu dou essa nota técnica com base em informações que não são suficientes e, portanto, não é um laudo, não é uma nota técnica definitiva, ele não tem que se preocupar em vir a responder depois, tá? Porque o juiz aí, quando for ver a nota técnica, ele vai verificar essa condição e ele, então, vai atribuir o que a gente diz de peso da prova que ele achar devido. Muitas vezes, quando a gente recebe o processo numa avaliação inicial, a gente já identifica que estão faltando, por exemplo, exames complementares, ou mesmo que pode ser, enfim, de imagem ou laboratoriais, que são importantes para a gente definir tanto o diagnóstico quanto para a gente estabelecer se o tratamento foi efetivo baseado em elementos mais concretos. Então, como a doutora disse, a gente pode solicitar esses exames e num segundo momento, então, emitir uma nota técnica com dados mais objetivos, para não incorrer no risco de eventualmente estar embasando, por exemplo, num diagnóstico incorreto ou numa falha terapêutica não comprovada. Então, de que forma que a gente deve deixar isso claro para o juiz? Bom, em primeiro lugar, só complementando a resposta anterior, na minha opinião, a atitude correta do núcleo é realmente devolver, tá? Ele tem que fazer uma análise de acordo com todos os fatos que envolveram o tratamento daquele paciente. Porque de que vai servir, né, uma nota técnica que ela é condicional, que ela está sendo elaborada só com aquilo que foi apresentado, sem ter todos os elementos para fazer essa nota técnica. Então, mas como o senhor perguntou sobre a responsabilidade do profissional, eu disse, então, eu acabei elencando essas duas alternativas, tá? Mas o certo seria realmente pedir a complementação. E daí, enfim, cada núcleo de apoio técnico vai estabelecer com o juiz como que é a melhor forma de devolver. Eu acho que o médico deve devolver falando que para a avaliação desse caso é fundamental que eu tenha esse exame, que eu tenha o prontuário ou que eu tenha alguma outra coisa, sob pena de eu acabar opinando de maneira errada, né? Que não é o que a gente quer num processo de saúde. Nenhum juiz quer dar uma decisão com base em um castelo de areia, né? A gente quer ter uma decisão robusta aí que esteja bem embasada. Eventualmente, doutora Ana Carolina, a gente recebe um processo e a gente solicita esses exames e a parte envolvida, ela responde que já consta no processo tudo que ela tem. Numa situação como essa, o profissional que está avaliando, ele pode, por exemplo, sugerir a realização de perícia para não se comprometer, tendo em consideração que não está seguro de avaliar aquele caso concreto? Pode, não tem problema, pode fazer isso, mas eu repito também, não tem problema do profissional dizer, tudo bem, eu vou fazer, mas eu já estou deixando muito claro que esse exame seria necessário, tá? E esse exame pode modificar aquilo que eu vou falar agora. Então, na elaboração da nota técnica, esses pontos que podem ficar eventualmente cegos no parecer, ele deve estar bem explícito para que o juiz entenda que eventualmente está dando aquela opinião, mas que pode mudar na dependência de algo que eventualmente não consta do processo. Exato, doutor.